Bom dia, boa tarde, boa noite que estão vendo esse vídeo e boa noite a todos que estão vendo essa apresentação em vídeo aqui na nossa aula para o nosso professor. É o seguinte, lembrando que todos os nomes das pessoas estarão apresentando e explicando, estará no canto superior esquerdo, e também lembrando que o Igor de Luna, que criou o nosso slide, né, não estará nessa apresentação, porém ele fez o nosso trabalho da criação do slide, certo? Lembrando que o software de edição que usamos estará no Sony Vegas, e lembrando que os créditos de todas as pessoas que apresentaram estarão no final. Então vamos começar a nossa apresentação aqui. Boa noite, eu me chamo Max e eu vim dar uma breve introdução sobre processamento de imagens. E eu tenho uma pergunta para vocês: o que vem em suas mentes quando o processamento de imagens é citado? Eu pergunto isso porque existem diversas interpretações e maneiras de você entender esse tema. Tanto é que existem diversos temas científicos abordados sobre isso, diversos estudos. E eu posso aqui agora citar alguns exemplos, como compressão de imagens, análises de multiresolução, codificação, transmissão de imagens, entre tantas outras formas que nós conseguimos nos comunicar com a imagem e usar isso na área tecnológica. Mas o foco principal aqui é: qual seria a melhor forma de definir processamento de imagens? E eu diria que a forma mais simples é dizer que é qualquer forma de processamento de dados no qual a entrada e a saída são imagens, simples assim. E eu posso dar alguns exemplos bem básicos para você: fotografias, quadros de vídeos, impressão, imagens de satélite, biometria, detecção de face ou objeto e principalmente processamento de imagens médicas. E também nós temos uma coisa chamada tratamento de imagem. Só que o tratamento de imagem já se preocupa na manipulação final da imagem. Ou seja, quando nós já temos a imagem formada e nós fazemos um tratamento final nela. Então ali o tratamento de imagem ele já é a representação final disso. E o que nós podemos definir de fato como processamento de imagens é um novo estágio de processamento de dados. É do passo zero até o final. E quando a gente pega processamento de imagens, a gente pode estender isso para várias áreas, vários estudos. Posso citar alguns exemplos aqui para você. Isso é muito utilizado para reconhecimento de padrões, aprendizagem de máquina, extração de características, reconhecimento de padrões, projeção, rede neural. Então vocês podem ver que dá para estender isso para muita coisa. E hoje a maioria dos conceitos de processamento de imagens se aplicam para sinais unidimensionais, como o processamento bidimensional de imagens. Para a gente entender melhor, vamos para o próximo slide, que tem essa figura que ela mostra as etapas do processamento de imagem. E olha como ela começa com a formação e aquisição da imagem. Aqui nós estamos começando a ler a imagem. O próximo passo é a digitalização dessa imagem. Então essa imagem está sendo reconhecida, está sendo digitalizada, mas ela tem que ter esse pré-processamento de informações para seguir em uma segmentação e um pós-processamento, que é justamente essas três etapas. A etapa para você poder fazer a extração de atributos, e os atributos como cores, e cores está relacionado já com os pixels. Os pixels seria cada pontinho da imagem, cada pontinho de uma imagem representa um pixel, e dependendo da imagem nós vamos ter muitos pixels. Quanto maior a qualidade da imagem, quanto mais detalhes e características, mais pixels ela vai ter.
E também nós conseguimos extrair as regiões da imagem, nós conseguimos extrair a dimensão da imagem, o peso da imagem, a qualidade da imagem e por fim os dados, que é aquilo que compõe tudo que a imagem vai ter, que é a nossa etapa final, que é a classificação e o reconhecimento dessa imagem. Então, essas etapas que eu acabei de citar, ela é usada para tudo que é processamento de dados, onde a entrada e a saída são imagens, nos mais diversos exemplos que eu acabei de citar, para rede neural, projeção, reconhecimento de padrões, extração de características, imagens de satélite, manipulação de figuras, processamento de imagens médicas, quadros de vídeos, fotos tratadas, entre outras. Então, isso é um tema muito rico, que vale muito a pena ser estudado, vale muito a pena ter conhecimento sobre isso, para entendermos melhor o processamento de imagens. E basicamente essa é a introdução que eu queria falar para vocês sobre processamento de imagem. E obrigado a todos que ouviram. Boa noite, pessoal. Sou o Nicolas e vou dar continuidade com a apresentação, falando agora da compressão de imagens. Vejamos, a compressão de imagens em ciência da computação é a aplicação de compressão de dados em imagens digitais. Como efeito, o objetivo é reduzir a redundância dos dados, de forma a armazenar ou transmitir esses mesmos dados de uma forma eficiente. Mas fica uma pergunta: para que a gente precisa dessa compressão de imagens? Falando na nossa língua, compactar imagens. Porque no nosso caso, possa ser, que imagens grandes possam retardar o desempenho do nosso site, por exemplo, que pode afetar diretamente na experiência dos visitantes. Onde eu estava vendo que um estudo do Google descobriu que 45% dos visitantes têm menor probabilidade de visitar o mesmo site, caso tenham uma experiência ruim. Imagens de tamanhos grandes, elas tendem a prender o site, diminuindo o tempo do carregamento. No mínimo, isso pode criar um pequeno atraso que pode irritar os visitantes no nosso site, Ou, na pior das hipóteses, também pode deixar o site sem resposta ou completamente inacessível. Como mencionado antes, é um fator que pode se estar em risco. O Google já confirmou que a velocidade de carregamento contribui para um dos principais fatores de classificação. Uma página com carregamento lento pode impactar no rastreamento e indexação de páginas. Uma página com desempenho lento pode afetar nas suas taxas de conversão também. As imagens pequenas oferecem outros benefícios para o seu plano de hospedagem. Em resumo, elas não consomem os recursos do seu servidor, permitindo assim que você economize dinheiro. Isso acontece porque imagens pequenas ajudam a economizar espaço de armazenamento e reduzem o uso da largura de banda. Se você usar um plano de hospedagem compartilhada, isto é um ponto crítico, especialmente se o seu site tiver muitas imagens. Você não precisa se preocupar com a qualidade geral das suas imagens ao compactá-las. Os métodos que vamos discutir são técnicas sofisticadas para remover informações desnecessárias dos arquivos de imagem. Pode ir para o próximo slide. Nós temos dois tipos de compressão de imagem: o com perdas e o sem perdas. Vamos falar primeiramente dos sem perdas. Que os sem perda, a imagem não reduz a qualidade de uma imagem. Isso ocorre porque esse método remove apenas dados adicionais não essenciais, que são gerados automaticamente pelo dispositivo usado para tirar a foto ou o editor de imagem. A desvantagem é que você não verá uma redução significativa no tamanho do arquivo. Às vezes o tamanho permanecerá próximo ao original.
Como resultado, é provável que não poupe uma quantidade considerável de armazenamento. Pode ir para o próximo, que é com perdas. A compressão de imagem com perda é um processo que perde um pouco dos dados da sua imagem, reduzindo assim o tamanho do arquivo. Este processo é irreversível e significa que uma informação redundante será removida permanentemente. Essa técnica pode comprimir a imagem original consideravelmente, mas geralmente é compensado pela qualidade. Enquanto o tamanho possa ficar bem pequeno, sua imagem poderá ficar pixelada, com qualidade inferior. E é por isso que é bom ter um backup do arquivo antes de fazer isso. Os formatos JPEG e GIF são ótimos exemplos de compressão com perdas. Os JPEG são adequados para imagens fotografias sem transparência, enquanto os GIFs são a melhor opção para imagens animadas. Esses formatos são ótimos para um site que precisa de tempo de carregamento mais rápido, pois você pode ajustar o tamanho e a qualidade para obter o equilíbrio correto. Vamos para o próximo. Tipos de redundâncias, codificação. Se os tons de pixels de uma imagem não ocorrem com a mesma frequência, os tons mais frequentes podem ser codificados com menos bits. O número médio de bits necessários para codificar uma imagem é dado pela soma do número de bits utilizados para representar cada tom, multiplicado pela frequência desse mesmo tom. A redundância de codificação acontece quando os níveis de cinza presentes em uma imagem são codificados com mais símbolos do que seria necessário. Por exemplo, considerando que o símbolo necessário é 2, em um sistema de 8 bits, tal representação seria 6 zeros 10, na linguagem binária, né? No entanto, são apenas necessários 2 bits, que é o 10. Os demais bits são redundantes e eles podem ser eliminados. É assim que funciona a redundância de codificação, que é entrópica. No muito, fico por aqui. Quero agradecer aí, boa noite. Quero agradecer a todos que estão presentes e assistiram nossos vídeos. Olá, boa noite. Meu nome é Everton. E vamos começar um pouquinho com a continuação aqui que estava tendo de tipo de redundâncias que já foi feita a codificação. Agora a gente vai falar dos interpixels. Em algumas imagens existem padrões de pixels que se repetem, implicando com que um pixel introduz pouca informação relativamente aos seus vizinhos, porque o valor do pixel pode ser previsto a partir do valor dos vizinhos. O que significa, pessoal? É o seguinte, nos pixels a gente pode ter uma imagem redundância a mudanças, né? A gente pode ver que a gente tem uma mudança intergráfica de imagens. Eu vou dar um exemplo aí de uma que muita gente utiliza. Esse tipo de pixelização é o Minecraft, que aí muita gente usa cada pontinho um polígono, ou como o nosso mouse. Se vocês perceberem lá em cima, se você ver o mouse hoje em dia ele é bem pequenininho, mas se a gente botar em pixels, ele é bem retado em pixels. Eu vou dar alguns exemplos aí na imagem, no vídeo, para vocês darem uma imagem previsível de tudo que aconteceu, né? Os interpixels, no caso, é fazer com que os valores dos pixels sejam um pouquinho interligados, porque cada ponto que a gente vai fazendo no pixel vai começando a remodelar a imagem, interpretando por fase, várias partes. Então é isso que faz os interpixels. Às vezes o interpixel não fica completamente como a gente quer, às vezes tem algum erro, alguma facilitação, como vocês podem ver no vídeo, mas às vezes dá para dar uma interpretada bem melhor se for bem arquitetado, bem feito, certo? Mas não é todas as vezes que funciona. Mas para a redução era um bom funcionamento, porque você pega poucos polígonos a ser feitos, poucos pontos a ser feitos, e pode ver
que a imagem fique completamente nítida para as pessoas e para o olho humano perceber que realmente aquilo não é como se fosse uma imagem comum, né? Pode ser vários formatos para ser transformados, né? A redundância do interpixels é normalmente removida através da transformação para um formato mais eficiente, geralmente não visual. Por exemplo, utilizando a diferença entre pixels adjacentes da imagem. O que está se referindo aqui, pessoal? A gente pode mudar de formato se quiser. A gente não precisa de um formato principal que ele está. Se quiser, a gente pode mudar para um formato mais mais visual. Hoje em dia a gente tem vários tipos de formatos. Temos o PNG, que é aquele que está um formato mais nítido, tá um pouquinho transparente atrás nas imagens. A gente pode ver também o AVI, que ajuda com formatos bons imagens nítidas, mas é bem pesado às vezes. E entre outros que hoje em dia tem, né, como o que o Nicolas Gabriel tinha falado do GIF, né? Então, são muitas mudanças a ser feitas no funcionamento da imagem do interpixel. Se a gente quiser, não precisa estar naquela imagem X para mudar, a gente pode mudar de formato para ver se relaciona melhor. E como vocês podem ver na imagem, né? A imagem de cima, como vocês podem ver dessa plaquinha IC04, ela tá um pouquinho cinzenta, né? Então, o que a gente pode melhorar nesse formato, né? A gente tem algumas funções e algumas relevâncias para deixar a imagem um pouquinho nítida, né? Eu vou dar um exemplo bem simples hoje em dia que muita gente usa, que é o livro. Para quem não sabe, hoje em dia os livros estão começando a ser digitalizados para a internet. E às vezes ele fica com esse formato cinza, né? E hoje em dia, para vocês terem uma ideia, os formatos estão começando a se transformar em PDF. As pessoas tiram uma foto da imagem, começam a converter aquela função e fazem com que aquele formato fique como esse aí de baixo, do NC4, completamente branco, sem o cinza, deixando a imagem um pouquinho mais nítida para a pessoa conseguir visualizar o texto, fazendo com que a pessoa consiga ver melhor o que está acontecendo. E é isso que quer fazer a compreensão. Eles estão formatando as imagens para que a imagem fique nítida só naquele formato. Hoje em dia o PDF está sendo muito utilizado por causa disso. É um formato que é muito simples, que não precisa de tanta compreensão, tanta transformação para ficar uma imagem mais nítida e visualizada para a pessoa conseguir visualizar, né? Além disso, temos a função pixel visual, que certa informação nas imagens é relativamente menos importante que outra para o sistema de visão. A informação é relativamente menos importante e pode ser removida da imagem sem que exista uma degradação significativa da quantidade visível da imagem. Ao contrário dos dois tipos de redundância anteriores, esse é o tipo que não é facilmente quantificável, sendo um critério subjetivo. Exemplo, a redução de tons, que é IR bits por pixel, utilizados para representar uma imagem de 8 bits por pixel, utilizados na imagem original, foram reduzidos para 4, utilizando duas técnicas diferentes. Então, pessoal, o que faz o pixel visual? Ele faz com que o olho humano, a imagem humana, não veja muitos detalhes que tem na imagem, fazendo com que essas tais imagens sejam um pouquinho menos importantes para a sua visão. É fazer com que aquela visualização que você vê não veja tantos pixels grandes. Um exemplo que eu posso dar hoje em dia: vocês estão percebendo que cada vez a resolução das televisões hoje em dia estão ficando maiores, nítidas, e aqueles polígonos, aquelas imagens quadradinhas estão diminuindo pelo tempo? É isso. Você não tem uma hora que você não vê aqueles pontinhos pequenininhos. Eu tenho uma época que eu conseguia ver os polígonos assim, os pontinhos na tela. Hoje em dia a gente não vê mais, porque a resolução está aumentando tanto que a gente nem menos percebe os pontinhos, os polígonos que tem. E é isso que está fazendo. É a mesma coisa como fazer uma compreensão de imagem. É fazer com que aquela imagem não seja vista mais no olho humano. É fazer com que é como se fosse: eu visualizei aquela imagem, mas eu não estou vendo imagem nenhuma. Mas lá no fundo, você menos se vê, vai ter aquele errinho que você menos percebe. Entende? É fazer com que aquelas coisas, aquelas imagens completamente ruins,
que você vê, por exemplo, na imagem JPG, que é aquela imagem JPEG, no caso JPEG, que às vezes sempre tem aqueles borrões, aquelas imagens. Não existe nenhum arquivo diferente, por exemplo, no formato AVI, entendeu? E para isso ser melhorado, a gente às vezes diminui a resolução, as funções e quadrados. Como nessa imagem que vocês estão vendo aí. Você percebendo, na primeira imagem, tem uma imagem que dá para ver uns borradinhos. Vocês estão percebendo? Uns barredinhos bem pequenininhos ali. Vocês estão vendo? E no meio você dá para ver que o borrado tá um pouquinho maior, né? E às vezes isso é porque é a mudança de bits. Às vezes se a gente diminuir para, por exemplo, de 8 bits para 4, melhora. Porque vocês estão percebendo que não tá precisando tantos bits aí, né? Se botar uma camada de só 2 pontos preto, um ponto mais ou menos escuro de cinza e o outro completamente cinza, a imagem vai voltar a ficar nítida. Por quê? Aí não tá precisando muitos pixels, não tá precisando muita coloração para isso. É por isso que a imagem vai ficar um pouquinho melhor. Entendeu? É a melhorança de tons. Se você diminuir os bits vai ficar muito melhor. Mas se você aumentar, pode ser que a imagem fique completamente borrada, completamente diferente e piore a visualização para a pessoa, né? E aqui temos um modelo de compreensão. O Mapper converte a imagem num formato diferente, com o objetivo de reduzir a redundância de interpixel. O Quantizer reduz a autenticidade do resultado produzido pelo Mapper, de acordo com o critério de fidelidade com vista à redução de abundância pixel visual. O símbolo codifica os símbolos para a forma de minimizar a redundância da codificação. As 3 fases de codificação não são obrigatoriamente utilizadas em todos os sistemas de codificação. Por exemplo, na compreensão sem perda não é utilizado o Quantizer, apenas as operações realizadas pelo Mapper e pelo símbolo de encoder são revestíveis. Assim, pessoal, o que é isso, Everton? Não tô entendendo o que você está referindo. Agora é o seguinte, para vocês entenderem melhor, em português significa o mapeador, o quantizador e o codificador de símbolos. Depois vem a parte do canal, que o canal tem um decodificador de símbolos e o formato de saída. Aí está se referindo ao como que se converte a imagem em compreensão se caso for utilizada cada tipo de visualização. Vocês estão percebendo que às vezes não é todos, por exemplo, na parte de cima, no caso da codificação de imagem, não é todas as vezes que pode ser utilizada a função da compreensão da codificação. A gente pode, se quiser, só usar uma e depois não precisar. Lembra que eu disse que, por exemplo, o pixel visual, que a gente não precisa ter o olho humano? Imagine se a imagem já estiver com poucos pixels ou a imagem já esteja nítida para a pessoa humana que não precisa utilizar. A gente só pode mapear ela, ou se não, pode só ir depois de mapear ela, pode só para codificar ela, entendeu? Isso é um exemplo de funções. A gente não precisa utilizar todas para funcionar. E no caso que apenas as operações realizadas pelo mapeador ou pelo codificador de símbolos são reversíveis. Então, por exemplo, é provavelmente não é todas as vezes que, se você deixar a imagem com uma redução de pixels menor, quando você aumentá-la não vai dar certo, entendeu? A imagem voltará a ser ruim e poderá que a mapeação seja completamente errada, entendeu? Então, vamos dar um exemplo simples, como aquela imagem de pixels que eu mostrei para vocês, aqueles símbolos. Imagine que você está com o codificador totalmente certo. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero aumentar esses pixels. É claro que a imagem vai ficar totalmente borrada, né? Não vai ter como você reajustar a imagem, porque a imagem, se você reajustar, não vai dar certo, entendeu? Então, às vezes codificar alto de imagem, diminuir mais as proporções da imagem, pode ser que dê um erro completamente reversível e às vezes a imagem fique totalmente errada, borrada de novo ou menos nítida, então fazendo com que a sua codificação seja errada e não dê muito certo, às vezes piorando a sua codificação de imagem e deixando a imagem um pouquinho borrada, um pouquinho feia. E para você entregar uma imagem para o fotógrafo, para uma pessoa que você está usando, infelizmente não vai dar certo. Então, obrigado pela apresentação, espero que tenham gostado e uma boa noite para todos vocês.